lembranças, né, de envolvimento com música vem mesmo da infância, em casa, né, até de ser incomodado pelo som do piano que meu irmão tocava, né? Então acordar aqueles estudos, com aqueles estudos de bar, né, ao piano, às vezes ficava, acordar com esse barulho, parecia até barulho, me incomodava, né? Mas na verdade era um hábito familiar, esse de tocar em casa, né, ter música, né, cotidianamente, né, e também nos finais de semana, cotidianamente nos estudos. Meus irmãos mais velhos todos estudavam música, né, e era um aprendizado de música tradicional no Conservatório Carlos Gomes em Belém, né? Então todos passavam, era assim um hábito familiar, né, de ter que estudar música, né? Minha mãe gostava muito, e aí colocava os filhos para estudar, e eu não fugi disso, fui estudar no Conservatório Carlos Gomes, né? Antes até aula particular, tive aula particular de piano, e assim como meus irmãos também entrei para aquele regime de estudo, aqueles métodos chatos alguns, né? E o ensino no conservatório também, que algumas vezes não tão prazerosos, momentos não tão prazerosos, né, de ter que estudar, fazer aqueles estudos. Mas enfim, eu acabei gostando, né, gostei até do violino, do instrumento violino, né, que hoje é um instrumento que eu toco, que eu pratiquei, me formei, né. Então foi pelo violino que eu comecei a frequentar outros lugares, né, também de atuação com música, né? Não só na família, meus irmãos montavam grupos musicais, a gente tocava em família, tocava música, né, de parentes, né? Participava dos festivais, então até estava lembrando com meu cunhado, né, dos festivais de música de Bragança, né, os primeiros festivais que eram promovidos ali, ou os da FICAP, não lembro que era isso que aconteceu, né, que hoje é a UFRA ali, né? Então tinha esses festivais que a gente participava. Não só isso, mas pelo violino eu participei da orquestra jovem da universidade, orquestra infanto-juvenil, e que na época tinha o professor Altino Pimenta lá no SAM, antigo SAM, como diretor. E o professor Altino era a pessoa que estimulava muito, né, esse grupo, os grupos da escola, né? Isso até a década de 80. Né, eu lembro de estar frequentando esse ambiente lá da universidade, da Escola de Música da Universidade. Então tinham pessoas ali, professores, né, muito importantes, né, para estimular essa música em grupo. Eu acho que isso é que me motivou também para continuar os estudos no instrumento, né? Então essa prática musical em grupo, você sair com um grupo para tocar em vários lugares. Então, lembro de ter viajado de navio para Manaus, né, tocamos no caminho em Santarém, né, e nessa viagem eu tinha 11 anos, né, quando eu viajei no navio Lobo da Almada, e junto com o Valdemar Henrique, que é de passageiro, né. Então imagina, né, dividia o espaço, criança, e um colega muito querido, que era o Paulo Koifer, né, um músico fantástico, e eu convivi muito assim, com o Paulo, e ele sempre na minha frente, assim, né, habilidoso, e eu querendo acompanhá-lo. Então esses momentos foram muito importantes. Depois, com a orquestra, viajamos no Rio de Janeiro, tocamos no Concertos para a Juventude, né, um programa que tinha televisão nacional, e quer dizer, você se vê, né, se vê ali com um grupo, né, e uma coisa muito positiva. Isso foi muito prazeroso sempre, né, em grupo. E depois, na decisão de profissional, né, a minha opção foi mesmo por música. E na época, isso já na década de 80, 83 mais ou menos, quando eu estava fazendo a seleção vestibular, não existia em Belém, né, uma formação superior em música, e violino muito menos, né? Uhum. E foi quando eu procurei
né, outros lugares. Eu já tinha referência de Brasília e foi em Brasília que eu encontrei um curso, né, superior de música, no caso, havia um professor de violino, e também a possibilidade de atuação profissional como músico, que foi eu ingressei, né, na Orquestra de Teatro Nacional em Brasília. Aí de lá foi seguindo, né? Foi seguindo, né, essa formação, procurando sempre onde é que está um bom professor aqui, né? Que tinha uma referência em relação ao violino. Então, assim, minha formação musical, ela, por um bom tempo, foi voltada para aprender as técnicas do violino, né? Então, são técnicas aí que centenárias, né? Sobre a história do instrumento, né? Sobretudo na Europa, né? São técnicas que, assim, exigem uma prática disciplinada, uma prática constante, né? Para vencer o quê? As dificuldades que o repertório do instrumento se apresenta, no caso, para nós, alunos, né, na época. Né? Então eu tinha que vencer aquelas dificuldades. Então eram horas de estudo. Isso, com essa formação, eu pude depois galgar outros espaços de atuação, né? Orquestras sinfônicas que participei, no Teatro Guaíra, em Curitiba, né? Orquestra de câmara lá, também em Curitiba, na Camerata Antiqua de Curitiba, que é uma referência até hoje, né? E depois, quer dizer, né, com essa atuação, lógico, tocando sempre quarteto de cordas, e não deixava de frequentar outros ambientes com música, né, como tocar na igreja, né, reger coral da igreja, então outras atuações, né, e até motivados pela própria família, porque mesmo ainda na infância você tem uma convivência nos finais de semana, como falei, com festa, tocando, né, aprendendo a improvisar, fazer arranjos assim de improviso, né, nunca escrevi, não sou compositor, então você fazer improviso, isso dá alguma habilidade para estar atuando em outros ambientes, né? Então eu sempre fui metido assim de estar juntando com os colegas, estar participando de festas, tocava nas viagens, como eu morei fora, nas viagens de ônibus eu estava sempre com o violino à mão, aí tirava e tocava, né, para os passageiros, não conhecia às vezes ninguém, mas aí era uma forma de interagir com as pessoas, né? Então o instrumento realmente me serviu, né, para estar socializando também, né? Então eu acho que é um instrumento poderoso, né? E quer dizer, com essa formação eu pude depois, formei um instrumento, violino já em Curitiba, eu pude retornar para Belém e dar aula de violino no conservatório, a convite do Conservatório Carlos Gomes, Fundação Carlos Gomes. Eu retornei. E nesse retorno eu me dei conta, assim, poxa, o que eu conheço da minha cidade, o que eu conheço, né, da música do meu lugar, quer dizer, me dei conta do quanto precisava conhecer mais, né? Então as pessoas que estavam próximas de mim, como Altino Pimenta, Luiz Pardal, que estavam ali na escola de música, né? Depois eu fui para a escola de música da Universidade do Sam, né? Sempre estive por ali, na verdade, mas no meu retorno é que me chamou a atenção o quanto que eu poderia estar envolvido também, conhecendo esse repertório, embora aqui de certa forma erudito, mas parauara, né? Assim, com uma identidade mais nossa. Então, uma pessoa que me marcou muito foi mesmo um músico, compositor, e que era diretor da escola de música por um bom tempo, né, do Sam, que foi o Altino Pimenta, né? Então, assim, ele não só trouxe esse material, esse repertório dele, né? Mas assim, eu tive a oportunidade de tocar com ele. Esse repertório, né, que o professor Altino me apresentava, né, e ele veio com muita força, né, em relação à minha atuação como violinista, porque assim, eu já tinha uma técnica, né, que me permitia também tocar um repertório que tinha uma exigência maior, né, no instrumento. O que acontece? O Altino, ele era um músico
assim, muito bem formado, um pianista, assim, dos que nós já tivemos de formação aqui em Belém, dos mais bem preparados, né? Ele estudou com uma grande pianista, Madalena Tagliaferro, né? Que é referência internacional, então foi um estudo assim, do piano, de uma alta técnica pianística. Então o que ele fez? Ele transferia essa técnica dele para as composições também, né? Então eu, enquanto violinista, eu pude, né, acompanhá-lo, né, algumas dessas composições, que era um músico muito exigente, né? Imagina que ele tocava esses prelúdios, essas coisas, né, complexas de Chopin, né? Assim, tinha uma técnica mesmo muito grande. Então, eu me esforçava para acompanhá-lo. E o repertório, esse repertório que é um repertório mais próximo mesmo, são canções, né? E tinha canções populares também, né? Que eu guardava na memória lá atrás, quando eu era criança, né? Então, de repente, poder me ver tocando esse repertório como compositor, então isso para mim foi uma realização total. Nesse processo de formação, né, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado. Eu fui fazer o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Então lá tinha uma linha de pesquisa em educação musical, né? E essa linha de pesquisa era voltada para também conhecermos um pouco desses outros fazeres que não estão tão ligados a essa nossa formação mais erudita, né? Quer dizer, outras formas de aprender que não na escola de música, que não tão... e essa linha de pesquisa tinha a coordenação de uma professora, a professora Josamara Souza, né? E essa professora, o que ela buscava investigar nos trabalhos dela? Essa música do cotidiano. Então, às vezes, que, como eu falei, não está nos palcos consagrados, os teatros, não, né? Então ela nos fazia desviar o olhar, olha, onde é que tem música, né? Então, na cidade. E me interessei por uma prática musical muito frequente na década que eu fiz a pesquisa, final da década de 90, né, já do mestrado, em Porto Alegre. Então, andando pelas ruas. Então, eu vi nas ruas que tinha um número de músicos assim impressionante, nas calçadas, calçadões de lá, né. Então, às vezes, eu comecei a observar, né, então, esses músicos tidos muitas vezes como mendigos, né, ou então que estavam ali atrapalhando o tráfego das pessoas, né? Enfim, que incomodavam até a cidade. Na calçada, querendo a lua namorar. Por isso que eu fiz questão de solar mais, para te aprender. Tive a oportunidade de tocar na rua para saber como é, né? Então foi a partir dessa pesquisa que eu tomei conhecimento dessa prática, uma prática muito valorosa, né? Quer dizer, sobretudo para o cotidiano da cidade, para as pessoas, né? Então o músico que está ali, ele está exercendo um papel que às vezes desconhecemos, o público que para, o público que pede, o público que contribui, né? O público que se aprende na rua, né? Então, uma prática que também ela está permeada de significado, se você for ver. A música na rua, ela está ali, né? Você está no mesmo nível, o palco é a rua, o mesmo nível do público, né? É uma prática que é muitas vezes desconhecida, desvalorizada, ela né?
às vezes até rejeitada, né? Por quê? Porque ela, né, tem várias questões, inclusive essa do próprio ingresso. Você não paga ingresso para assistir uma música na rua, né? E às vezes uma música, né, que é a mesma do palco, né? Mas você coloca na rua, quer dizer, ela já você atribui outros significados. Talvez perde aquele caráter de exclusividade. Exatamente, perde a exclusividade. Outra também é que você está no meio do barulho, né? Que isso vai te obrigar a abrir mais os ouvidos, a ter maior atenção, se quiser escutar, né? E parar para escutar. Mas eu acho que o mais pesa ali, né? No caso, na pesquisa que eu fiz, foi mesmo a interação. A interação do músico com o público, né? A interação entre músicos, né? Também outros músicos que param, esse aprendizado que ocorre também, né? Nessa prática. E nessa interação você vê assim, muitos significados, como eu falei, né? Quer dizer, às vezes uma pessoa que estava depressiva, que para, que ouve aquela música, que rememora um ambiente, né? Uma situação familiar, né? Então várias situações assim, relatadas pelos músicos, né? Dessas paradas do público, de pessoas que contaram suas histórias e que mudaram suas histórias a partir daquele momento da parada na rua, né? Então, isso deu um trabalho de mestrado, né? Uma dissertação. Nessa dissertação eu pude ver vários aspectos, como esse da profissionalização de músicos, né? Músicos que estão à margem, a situação, por exemplo, de muitos estrangeiros que vinham para o Brasil, né? E encontravam a rua como lugar de atuação profissional, né? Que eles não tinham, e eram, às vezes, seus países ali, né? No sul, foi em Porto Alegre, né, do Paraguai, Uruguai, os argentinos, eles corriam ali para, né, para Porto Alegre e viam a rua como um espaço. E mesmo assim, quer dizer, eles sendo ainda abordados pelo poder público, né? Olha, não pode tocar na rua, você tem que ter licença, você tem que... há uma regulamentação aí também para estar atuando na rua. Né? Isso é muito bem resolvido nos países europeus, né? Enquanto que no nosso ainda temos que batalhar bastante, né? Para ter uma regulamentação e tornar esse espaço como um espaço de atuação legítimo. A identidade mesmo que eu me sinto músico é fazendo um repertório como esse nosso Parauara hoje, né? E claro, também eu não deixo de tocar, né, um repertório mais erudito, que faz parte da minha formação, gosto de fazer esse repertório, tenho tocado, por exemplo, fiz recital recente com a professora Helena Maia, professora Lenita, né? E
me envolvo com um quarteto de cordas, né, fazendo um repertório erudito, a Camerata Amazônica a gente faz. Mas nisso tudo eu descobri uma maneira de atuar que me dá um grande prazer, que é fazer uma aproximação com o repertório parauara, né? Então, nesse sentido, hoje eu desenvolvo um projeto de extensão, né, na universidade como professor da escola de música. O tempo passou, né? A gente fica mais velho. E com isso, assim, eu tive possibilidade de fazer a pós-graduação e retornar para Belém. Fiz fora, retornei para Belém, já como professor da Escola de Música da Universidade, e lá com a possibilidade de desenvolver projetos, né, e projetos de extensão que dão essa margem muito grande para, né, você criar, para, né, pensar mesmo numa atuação musical, profissional e linkado com a sociedade, né, com o papel do músico na sociedade. Então eu acho que esse projeto de extensão que eu desenvolvo hoje, que é o Sarau Parauara, ele me permite, né, trazer toda essa vivência, né, de formação profissional, né, enquanto músico, quer dizer, trazer para o desenvolvimento de uma atividade acadêmica junto aos alunos, junto, né, aos profissionais músicos de Belém, né, e também à sociedade, né, a partir do momento que você consegue transpor isso, esse teu fazer, né, de conhecer, para essa dimensão social, né, em que você consegue enxergar mais os músicos que estão perto, né, enxergar esses compositores que estão aí, né, à porta da universidade, e às vezes não aportam na universidade porque os preconceitos, né, e às vezes a gente fala em extensão, mas não exerce extensão, né. Então eu acho que esse trânsito né, da universidade para fora e de fora da universidade para dentro, isso que um projeto de extensão pode proporcionar, isso tem um significado muito grande nesse fazer, né? Então eu me vejo hoje assim, enquanto músico inserido, né, como professor da universidade, mas também podendo exercer a minha musicalidade, né, a minha atuação como instrumentista, né, podendo exercê-la nesse sentido, né, nesse trânsito, né. Então esse interesse, né, pela música parauara, né, e o encontro com essas pessoas, com compositores nossos aqui próximos da gente, né, isso resultou em alguns produtos, né. Claro, os produtos tivessem de estar atuando com esses músicos, né, então na própria universidade que nos permite, né, tá fazendo eventos, né, pela extensão. Então nós já atuamos com a Camerata Amazônica, por exemplo, isso na década de 2003, por aí, nós criamos um grupo, né, para fazer música parauara, né. Então com isso nós tivemos a oportunidade de fazer shows e gravação com a Fafá de Belém, Nilson Chaves, né, Andréa Pinheiro, né, e com a Andréa foi interessante porque assim, nós gravamos com ela, acho que foram 2 músicas do Walter Freitas, né, e essa gravação ainda existe, uma gravação assim, foi de estúdio, mas não foi reproduzida. Eu já ouvi na Rádio Cultura, por exemplo, né, mas assim, é uma combinação, né, que vem de um trabalho de pesquisa, e também de atuação de uma equipe, por exemplo, arranjador, né, e para juntar também a orquestra, né, assim, uma mobilização grande com alunos, com professores. E entre os produtos também, assim, eu tive a oportunidade de gravar com o professor Altino Pimenta, né, nesse CD aqui do Projeto Irapuru, da Secult. E o Altino me convidou então para fazer 3 músicas com ele, né, uma que ele fez em homenagem ao Cinema Olímpia, né, 80 anos de Cinema Olímpia, e violino e piano, né? E fizemos um prelúdio também, prelúdio do Igarapé, e também uma música dedicada a mim, né, que chama Paracelson. Então essa música nós gravamos, né, e
E outro trabalho também que participei, né, foi com o Arcor Trio. Né? O Arcor Trio é um trio de clarineta, violino e piano. Né? Então aqui tem trabalho, além de música parauara, tem outras músicas brasileiras, então você vê música brasileira. Né? E aqui é um destaque, acho que grande também para o compositor Altino Pimenta, né? Nós gravamos a suíte funcional e que se inclui a música Olímpia, depois ele juntou Olímpia, então nós fizemos uma obra inteira, né? Com um trio arranjado já pelo Barry Ford, maestro, que era maestro da Sinfônica na época. E também temos aqui uma suíte, a suíte feita para o Arcor Trio, feita pelo Luiz Pardal. Né? E essa suíte também tem um dos movimentos dedicado a mim, assim como membro do Arcor Trio. Né? Então são coisas que me marcam, porque vem ao encontro do que eu sempre trabalhei, assim, depois, né, de um tempo, que é pela valorização dessa música parauara e ter músicas dedicadas. Né? Eu acho que para mim é até um reconhecimento assim, desse meu interesse, né? pelas composições, pelos compositores. E assim, fora isso, algo que me incomodava muito era não ter tocado ainda essas nossas músicas mais, talvez não distantes, mas um pouco conhecidas nesse mundo acadêmico, que são as músicas, por exemplo, da Marujada, né? Ou o nosso carimbó. Sempre toquei em casa, nessas brincadeiras, na família e tudo, né? Mas trazer isso para a academia, assim, não tinha acontecido, né? Por mim, pelo menos. Então foi agora, recente, que nós trouxemos, né, essas melodias arranjadas para esse grupo tocar, a Camerata Amazônica, o Quarteto de Cordas. Então eu tenho conseguido, né, fazer essa aproximação, né, com essa nossa cultura, né, mais dita popular. Né. Na verdade, tudo faz parte, né, esqueça de dicotomia erudito e popular, e aos poucos a gente consegue fazer uma coisa só, pensar música. Né. Eu acho que o importante é isso. Então, o meu projeto hoje, enquanto músico, enquanto violinista, é fazer música, né? E tornar essa prática algo prazeroso para quem faz. De preferência, fazer junto. Mas é mais ou menos por aqui.